Assaltos no entorno da Igreja da Boa Viagem apavora moradores e comerciantes. Lá no Rio Grande do Sul, um caso trágico também. A polícia detalha hoje o caso do empresário aqui de Belo Horizonte que tinha uma revenda de carros, foi encontrado morto. E uma ocorrência lamentável também, uma perseguição policial terminou com uma viatura da polícia que bateu em outro veículo, capotou e um soldado da PM morreu. 2 ficaram feridos. Eduardo Costa, por qual desses casos lamentáveis você começa? O empresário assassinado lá, talvez por uma desavença comercial, a onda de assaltos ali na região da Boa Viagem, ou esse policial morto durante uma perseguição? Bom dia, ótima semana. Bom dia para você e para todos os ouvintes da Itatiaia, para todos os namorados. Eustáquio, o acidente que matou o PM, ossos do ofício. E só serve para a gente valorizar mais essa profissão. Quantas e quantas vezes eles colocam a vida em risco na perseguição, um cara que depois é preso, levado lá e no outro dia está de novo na rua. 2. Boa Viagem. Por que esse assunto veio à tona? Imagino eu. Por conta da procissão que tivemos lá semana passada, né, de Corpus Christi, por conta de uma nova movimentação nesses dias em função da religião. Essa onda de assaltos, ela se repete em pontos da cidade de acordo com o movimento. Ora na Feira Hippie, ora lá, ora na São José. Por quê? Porque há uma mistura de moradores em situação de rua, pessoas com sofrimento mental e ladrões. Os ladrões aproveitam, né? Infelizmente. Por fim, esse assunto lá do Rio Grande do Sul, ele não é a primeira vez não, sabe? Eu tenho um grande amigo que trabalha aí no ramo de eletrônica e que certa vez negociou a compra de material elétrico em preços os mais atrativos em Santa Catarina e viajou para lá. Foi apanhado no aeroporto por 2 homens com os quais ele tinha tratado, levado lá para o interior, tomaram o dinheiro dele, só não o mataram por sorte. Então, onde tem dinheiro, meu irmão, onde tem dinheiro, todo cuidado é pouco. Você tem que ter cuidado na hora de ir num desses sites OLX aí para vender qualquer coisa ou para comprar. Você tem que ter muito cuidado na hora que põe um carro à venda e espera o comprador vir na sua casa e sair daqui para ir receber R$1 milhão em veículos lá no Rio Grande do Sul, só com muita segurança. Infelizmente. Ô, Ricardo Kertzmann, o suspeito que foi preso no caso desse empresário do Rio Grande do Sul, ele já tem um histórico de passagem pela polícia, mas não de homicídio. Vamos supor, né? Supor que ele esteja envolvido no assassinato. A que ponto chega a barbaridade humana, né? Porque uma desavença comercial, uma desavença de valores ali, de veículos, de produtos, levar uma pessoa a matar a outra. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Boa semana para todo mundo. Se é que é possível ter uma boa semana com uma segunda-feira com tantas notícias de violência assim, né? Eustáquio, o que eu acho que acontece aqui é a repetição do que a gente assiste há décadas no Brasil. Infelizmente, a violência, sobretudo essa violência urbana, ela se tornou um traço intrínseco da nossa sociedade. É quase que um traço cultural. Poucos ou nenhum país do mundo possui esse índice, essa quantidade de violência que a gente possui aqui. A gente mata pessoas nas ruas, no trânsito, a gente mata mulheres, a gente mata travestis, a gente mata negros, a gente mata a si próprios o tempo todo. É impressionante como o Brasil adquiriu, como eu falei nessas últimas décadas principalmente, um gosto pela violência. As pessoas se matam em campo de futebol, as pessoas se matam em mesa de bar por causa de sinuca, as pessoas se matam agora em eleições, como a gente viu acontecer ano passado. Então, infelizmente, isso se tornou, repito, um traço cultural do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo compreender as causas disso, porque aparentemente somos um povo amável, somos um povo hospitaleiro, somos um povo alegre. As dificuldades econômicas e sociais do Brasil não justificam esse grau de violência, porque outros países muito mais pobres, em situação muito mais difícil sob o aspecto econômico do que a gente, não acontece isso. É uma pena, porque a gente, toda segunda-feira, ou toda semana, ou todo mês, a gente se depara com esse tipo de situação, a gente não vê porta de saída para isso, Eustáquio. A gente reclama muito da justiça, e tem que reclamar mesmo, que a justiça ou ela é lenta ou ela é leniente, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países que mais prendem no mundo, então também aprender não está adiantando, não está resolvendo o problema. Sinceramente, eu acho que o Eduardo, de vez em quando, ele fala assim, que o ser humano é um experimento que não deu certo. Eu acho que o Brasil talvez seja um experimento que não deu certo e tenha que ser refundado. E a dona Miralda?
falecida mãe do Eduardo Costa dizia, né, Eduardo, que o mundo já acabou, a gente é que não percebeu, né? Nós estamos aqui na prorrogação, lerdo que nem feito peru em véspera de Natal quando toma uma. Pois é, Mauro Camargo, a que ponto que chega a maldade humana, né? Esse empresário assassinado barbaramente lá no Rio Grande do Sul e aqui na nossa embaixo do nosso nariz, ali na região centro-sul de Belo Horizonte, onda de assaltos na Igreja da Boa Viagem. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Vender ou comprar é risco. Vender carro, comprar carro, fazer transações comerciais com empresários de outro estado é risco no Brasil. Andar na rua pelo centro também é risco. Andar na rua pelos bairros também é risco. E quem cuida da nossa segurança morre fazendo isso. Então o risco está por todos os lugares. É a banalização da violência. É o Brasil que chegamos em 2023. Bom, ainda falando de violência, olha só, denúncias de violência contra idosos crescem quase 90% nos 3 primeiros meses do ano no país. A maioria, Marco Camargo, das agressões está dentro de casa. É um problema policial, social ou familiar, hein? Ótima abordagem, Eustáquio, porque é das 3 esferas. E é das 3 esferas do ponto que não há nenhuma separação de classe, não há separação de gênero. Famílias mais abastadas também maltratam seus idosos. Homens e mulheres também maltratam os seus idosos. É fundamental que a gente tenha, então, políticas sociais de intervenção nestes casos. Idosos precisam de cuidado e as nossas instituições, o governo, etc., precisam estar atentos a se garantir a sobrevivência daqueles estados em casa. Agora, se não conseguirmos nem conter aqueles delinquentes que fazem mal à sociedade, colocando eles no devido lugar, imagina cuidar bem daqueles que precisam, mas que são maltratados por seus familiares. Ô Eduardo, e são as parcelas mais vulneráveis que são vítimas dessa violência gratuita todos os dias, né? Os idosos, as mulheres, as crianças, né? Os homãos, marmanjão, nada, né? Não que a gente defenda a violência contra eles, mas... Mas veja só, o Balco foi por um caminho legal, eu vou por outro. Independentemente se o idoso é pobre ou rico, eu acredito muito na lei do nada acontece por acaso. E aqui, se você plantar jabuticaba, não vai nascer batata. Então tem muito idoso que é maltratado. E claro que a gente não concorda, claro que tem que ter política pública, claro que tem que ter punição, ainda mais quem está falando que é o idoso. Agora, você vai colher o que plantar. Porque o cara passa a vida inteira com um discurso que tem que ganhar dinheiro, trabalha em 2, 3 empregos, que seja um de noite vai tomar uísque, cachaça, o cara maltrata os filhos, não cria elo, não cria amizade, não cria tudo, não mostra o caminho do bem, não dá exemplo. Na velhice também é troco. Tem gente ruim, senhor Eustáquio, que maltrata pai e mãe, mas tem muita gente que colhe o que planta. E dentro da nossa profissão, eu conheço os 2 casos que quando eu estava começando, eu achava estranho o jeito que colegas tratavam pai e mãe. Hoje estão recebendo troco. É um processo, amigo. É um processo. Tem um desses textos maravilhosos da Ave Maria das 6 da tarde da Itatiaia, que fala no finalzinho assim: plante o seu próprio jardim. Plante o seu próprio jardim, porque se você jogar gotas, se você jogar perfume no ar, algumas gotas inevitavelmente vão cair em você. Então quem está escutando a rádio agora que está indo para o trabalho, vê se está com voltar hoje, bate um papinho com o filho, dá uns abraços, um cheiro, né? Porque senão o papai vai ficar velho e vai querer carinho, e aí se o filho deixa mais toma, vai assim, não quero. Eduardo, agora está saindo o censo agora, 2023, né? Os primeiros dados são publicados agora em julho, e nós vamos conhecer uma triste realidade desse país, no qual os idosos, a aposentadoria deles ainda é o sustento das casas. Ou seja, a geração que chegou não trouxe a condição de autonomia para poder dar conta de cumprir suas obrigações com o sustento do dia a dia e acaba ficando ancorado nos idosos. E eu tenho certeza que a maior parte dos conflitos dos maltratados com os idosos vem por da relação com o dinheiro. Eles são obrigados a repassar a parca aposentadoria para os filhos que ainda não conseguiram ganhar autonomia financeira. E por quê? Por quê? Ok, você vai falar, tá? Não vai acabar o jornal. Fica à vontade, imagina. E por que isso muitas vezes acontece, seu Eustáquio? Porque o pai, quem dá o pão dá o castigo. Concorda? Na criação, o pai não ensinou o filho a responsabilidade do estudo, da escola,
escola, de manter a sua família. O Malco lembrou, tocou no ponto fundamental. Você com 40 anos não quer sair das costas do pai e da mãe, não. Você tem que, na medida que vai crescendo, você vai dizer, vamos trabalhar, filho, vamos à luta, vamos manter a sua própria despesa. É isso mesmo. Isso tudo, mais isso, Malco, mais isso é fruto de má criação, sabe? De falta de pulso para cobrar do cara. E a gente fica diariamente, eu fico me perguntando como pai, nossa senhora, será que eu sou um pai carrasco? Porque a gente, carrasco entre aspas, né? A gente fica o tempo todo chamando a atenção do filho, não pode isso, não pode aquilo, faz isso, faz aquilo, não pode falar essa palavra, pode falar outra. Mas esse é o caminho, né, Ricardo? Eustáquio, eu acho que essa questão da violência contra os idosos, ela não difere muito de todas as outras formas de violência que a gente tem na sociedade, a não ser o fato de ser ainda mais repugnante. Aliás, qualquer forma de violência contra os chamados vulneráveis, contra os incapazes, é ainda pior. A gente lembra das violências contra crianças, principalmente a violência sexual, a pedofilia, que muitas vezes acontece dentro de casa também. E agora também essa questão da violência contra os idosos tem se tornado cada vez mais recorrente. Esses vulneráveis, a gente tem que tomar cuidado excessivo como a gente analisa essas formas de violência, porque há muitas condições envolvidas. Pode ser sim, essa que o Eduardo falou, a violência vinda de dentro do lar, por causa da má criação, mas pode ser, e eu acho que a maior forma de violência vem de fatores externos ao âmbito familiar. Vem das condições precárias de moradia, das condições precárias de saúde, das condições precárias financeiras. As pessoas, elas padecem, elas carecem ao longo da vida de tantos problemas, que quando chega na velhice, ou elas são abandonadas, ou elas são mal cuidadas por quem deveria cuidá-las bem. Eu acho que essa é uma questão, dentre várias das nossas mazelas, Eduardo, dentro de várias das nossas questões sociais, essa é uma que merece atenção. É a forma como a gente trata os idosos do Brasil. Em outros países, principalmente na Europa, talvez até pela quantidade de pessoas mais velhas, há uma política voltada, há uma política social dos governos voltadas para o cuidado dos idosos. Há asilos, há casas de repouso espalhadas por todas as pequenas e grandes cidades da Europa, por exemplo. Porque é comum, é um traço daquela sociedade, não conviver como a gente tende a conviver por mais tempo com os idosos. Os filhos, como o Malco lembrou, saem muito tarde de casa e muitos deles, por não terem dinheiro para se virar sozinhos, acabam ficando em casa mais tempo. Então, acho que uma política voltada para os idosos, para o cuidado dos idosos, deveria estar na pauta da agenda de todos os governos há muito tempo e, infelizmente, como diversas outras políticas, também não está.